A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu aproveito para mandar um abraço carinhoso, super especial ao meu querido amigo Euclides. Além de amigo, é meu vizinho, sempre sintonizado conosco na Rádio Clube FM, ouvindo o nosso programa com o seu radinho de pilhas. Meu querido Euclides, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Que Deus o abençoe, também a sua digníssima família. Mando também um abraço ao meu amigo Helder, rapaz muito inteligente, trabalhador, um grande profissional, sintonizado conosco pelo YouTube. Que Deus os abençoe, também a sua digníssima família. E por último, não menos importante, meu querido Chico, lá do Mangueiras. Ele é evangélico, mas não tem nada a ver, porque nosso programa, ele respeita todos os segmentos religiosos, inclusive do movimento evangélico. Já estudamos sobre o movimento tradicional, calvinista, anglicano, pentecostal, neopentecostal, todas as religiões planetárias praticamente. Então, nosso carinho, você, meu amigo Chico, obrigado pelo carinho, pela sintonia, que Deus os abençoe. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui, fazendo esse papel que é muito importante para todos nós. E os ensinamentos de Jesus que muito vão nos ajudar na nossa caminhada. Então, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre heroísmo sem nome. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, ensina-me a sorrir. Sem querer, deixo de emitir o sorriso, tranco-me e reservo-me. De outras vezes, sorrio seco, inexpressivo, fora de hora. O sorrir exige meu domínio interior, comunicação, amor. É um projetar e um desdobrar do espírito. Reclama a pureza e o prazer de servir. E é para alcançar essa pureza de alma que me ligo a ti. Neste momento, através dos fios do pensamento. Tu és o vibrar da vida, o ponto de chegada e da vitória, a sustentação da alegria e da paz. Acreditando assim, peço para mim a força que me projeta da tristeza, do desrespeito aos outros, que me faça olhar diretamente nos olhos deles, sentindo-os como irmãos, estimulando-os com um sorriso. Sorrindo para os outros, é para ti que sorrio. Recebo, agradecida, as forças generosas que vêm de ti e que me estimulam a sorrir. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando heroísmo sem nome. Os nobres missionários do bem encontram-se em toda parte, nas diferentes áreas da beleza, do conhecimento, da fé religiosa, da investigação científica, em nome do dispensador de dádivas,
de modo a transformar a Terra numa escola de iluminação de experiências superiores, conforme deve ser. Então nós vamos encontrar missionários em todas essas áreas no planeta inteiro, em diversas doutrinas religiosas, como nós falamos sempre dos ultros luminares, né? Realizam jubilosos heroísmos sem nome, da vera fraternidade. São heróis anônimos, ou seja, não estão preocupados em aparecer, em serem divulgados, né? Não, eles fazem por amor à causa do bem. Sua presença atenua os dissabores, esbate as trevas da ignorância, proporciona confiança, porque estão incumbidos de restaurar o poema da caridade cantado por Jesus das insolvidáveis bem-aventuranças e por eles vividos em toda a sua trajetória sacrificial. Então essas pessoas, na verdade, elas vivem de fato os ensinamentos de Jesus com toda a sua simplicidade, humildade, mesmo sendo detentores de grandes conhecimentos, mas se sentem pequeninos. Como perguntaram ao Chico certa feita, que ele deveria ter sido um grande no passado, principalmente na Roma Antiga, né? Ele falou que seria a pulga do leão. Ou seja, de uma maneira jocosa, né? Porque a gente sabe que não existe a metempsicose, que é a reencarnação do homem no animal, no inseto, nada disso. Mas ele quis dizer o seguinte: tamanho minha pequenez para ser alguém tão elevado. Não se preocupava com os valores apenas temporais do mundo terreno, né? E sim com os valores morais. Eles são pacientes, são dóceis à comunhão que deve existir entre todas as criaturas. Perseverantes, gentis, não se exasperam quando os resultados dos seus esforços não se coroam de êxito, porque compreendem que o tempo é o grande benfeitor de todos, logrando realizar no futuro o que hoje apenas se esboça. Porque sabem que a vida continua, da imortalidade da alma. Detentores de todos esses conhecimentos não se desesperam. Tranquilos e ardentes, são amorosos e confiantes, mas convictos do quanto devem realizar, nunca cedendo às insinuações do mal ou da sombra. Quer dizer, mesmo nas dificuldades, continuam trabalhando. Quantas vezes Chico, que acolhia tantos, não tinha nada para doar, apenas um abraço, como fazia nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tá? Mas sempre acolhia, mesmo com toda a dificuldade. Às vezes ia a pé para o Catete, porque perdia o bilhete do bonde, caminhando longos quilômetros, mas nunca desistiu. São esses belos exemplos que temos. Investem todos os haveres que por acaso possuam na execução da obra, jamais retirando quaisquer benefício das aplicações feitas, dando a impressão de não haverem realizado nada digno de destaque. Mandou-se, por exemplo, dormir sentada, porque ela só tinha um pulmão, né? Uma dificuldade tremenda. Muitos faziam visitas e, comovido com a situação dela por dormir, doavam a cama para ela. O que ela fazia? Pegava aquela cama, passava para uma necessitada. O próprio Divaldo Franco, certa feita, chamou-a e resolveu fazer, então, promover uma campanha de camas, de doações de camas. Ele: não, meu filho, todas as vezes que as pessoas me veem nessa condição, me dão uma cama e eu passo para a instituição que eu represento. Portanto, trabalhou o tempo inteiro até desencarnar com dificuldades, porque não podia nem sequer dormir deitada como todos nós. Tinha que dormir sentada, porque faltava fôlego, ar, né? E trabalhou. Ora, quantos outros, né, com tantas dificuldades e limitações do próprio corpo, continuaram trabalhando, né, como o nosso gigante deitado aí, né, Jerônimo de Mendonça, fazia palestras deitado numa maca. E a gente reclama de tudo e de todas, de tanta coisa. Poxa, não é bem assim. Quando incompreendidos, como normalmente sucede, não esmorece. Antes mais afervoram, porque dão conta de imenso atraso em que estagiam aqueles para cujo bem vieram, transformando espinhos de gratidão em flor de esperança e bastões de sustentação emocional. Como já falamos em outros programas, essas pessoas estavam num patamar moral bem mais elevado que a grande parte de nós, né? Que quando ofendido, via no agressor um doente, e não um inimigo ou um adversário, diferente de nós, né? Eles percebiam a fragilidade daquele ser, e às vezes até se comoviam de compaixão, ao invés de recriminá-los.
Facilmente pode identificá-los pelo odor de amizade espontânea, pela radiação de claridades diamantinas do Senhor, de que são portadores. Realmente essas pessoas causam um bem-estar muito grande por onde passam. Todos querem aproximar, são luzes, não? Busca-os e ajuda-os com tua cordialidade, ouvindo-os com respeito, meditando em torno dos seus ensinamentos. Transforma-te em parceiro do seu ideal. Vamos ser parceiro do ideal cristão, né? Vamos trabalhar como Jesus nos ensinou, oferecendo-lhe afeição sincera para abastecê-los por períodos de estio moral, quando as dificuldades apresentam-se mais desfavoráveis, desafiadoras. São nesses momentos que nós temos que aproximar daqueles necessitados, nos momentos mais difíceis. Procura impregnar-te da serenidade que vivem, a fim de experimentares o incomum prazer da solidariedade sem jaça. Trabalhar no Evangelho de Jesus, meus irmãos, é tudo isso e muito mais. Não são palavras, as pessoas se prendem a ficar apenas falando. Ora, tudo bem que é bom assistir uma palestra, um culto, né? Qualquer segmento religioso, mas eu já cansei de dizer que só isso não basta. Se apenas para dar uma amenizada, mas vá trabalhar dentro dos preceitos do Evangelho. O apóstolo Tiago escreveu uma carta dizendo que a fé sem obra é morta. Francisco de Assis, certa feita, disse que devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, se necessário fosse, que utilizássemos de palavras, mostrando que o Evangelho são ações no bem. Procure impregnar-se da serenidade que vivem, a fim de experimentares o incomum prazer da solidariedade. Nunca foram tão necessários quanto nesses dias de glórias e de desolação, de conquistas superlativas e de vazios existenciais, de júbilos ilusórios e de graves desencantos emocionais, principalmente no momento atual em que vivemos. Não? As dificuldades se afloram, vidas vazias, depressão, ansiedade. Então nós precisamos, que estamos aqui diante das páginas do Evangelho, auxiliar sempre. Enviados então pela providência divina ao mundo conturbado, são os construtores do amanhã, que estão colocando os alicerces dos templos melhores que ainda virão. Portanto, meditemos sobre tudo isso, porque dias melhores virão. Eu vou lembrar desse momento conturbado que nós estamos passando, como o Pedrosa falou. Não entre em contenda. O momento está muito conturbado. Então, é preferível você sair calado, né? Sai perdendo, como a gente possa dizer. Não precisa você estar sendo ouvido e que te respeitem. Se você entrar em conflito, alguém entrar em conflito com você, fecha a boca, faz que nem o Chico falava. Pega um copo d'água, enche a boca e você não responde. E se você não tiver um copo d'água literalmente à sua volta, fecha a boca do mesmo jeito e vai embora. Mas ora por aquela pessoa que ela está equivocada, que aquela pessoa está conturbada. Porque Jesus falou para nós que nós temos que pagar o mal com o bem. E o momento que nós estamos passando, muito conturbado, vendo tantas coisas ruins acontecerem, né? Por um nada, uma pessoa tira a vida da outra. Então, a gente precisa entender esse momento. O momento exige de nós muita fé, muita oração, muita ação. Tiago diz: fé sem obras é morta. Então, o que adianta a gente só falar? Nós temos que fazer. Vamos ficar na nossa, fazer as coisas silenciosamente. A gente não precisa de alarde pelas coisas que a gente faz. Muitas vezes a pessoa, eu não faço nada. Mas aquele pequenino gesto de amor, aquele pequenino gesto de doação, aquele calar na hora certa, você está fazendo muito, sem que você entenda isso. Mas é preciso a gente parar e pensar nesse momento que nós estamos. Da importância da fé, a importância do pedir. Nossos anjos guardiões estão sempre conosco, nos abraçando, nos intuindo, mas eles pedem que peçamos. Vamos pedir aquilo que a gente precisa. Vamos nos entregar ao bem. Vamos fazer o bem pelo bem. Isso que é exigido para nós. Quando a gente começa a ter entendimento, o que nós estamos fazendo aqui?
Nós estamos aqui para o crescimento espiritual, então cabe a nós fazermos nossa reforma íntima, mas entendendo que isso daí nos exige o amor ao próximo, seja de uma forma material, seja de uma forma espiritual, moral, vamos ajudar ao próximo. E a nossa postura de orar e fazer o bem, a gente precisa calar, orar, pelo bem da humanidade, que o bem e a paz se propague. Então vamos fazer a nossa parte, nossos irmãos. Aprenderás com ele as lições de misericórdia e de afabilidade que te faltam no momento. Isso aí, a gente precisa ter misericórdia das pessoas. Como a gente vai pedir a Deus misericórdia se nós não agirmos do mesmo modo? Dando misericórdia às pessoas. Às vezes as pessoas estão passando problemas muito difíceis. É claro que elas não têm direito de nos atacar, mas ela está desequilibrada. Então vamos orar para aquela pessoa, né? Vamos ser afáveis, vamos ser gentis. Um sorriso é muito importante. Uma palavra amiga, você dar os seus ombros para acolher o irmão, seus ouvidos para escutar. Precisamos estar nessas faixas de ação. As lições de misericórdia e de afabilidade que te faltam no momento, a fim que delas, possuidor, sintas a ímpar alegria da saúde integral, da autorrealização, mesmo que permaneças em combate contínuo contra as forças desagregadoras do mundo íntimo em contínuo litígio. Todos nós temos os nossos erros. Nós estamos num planeta de provas e expiações, com muitos erros a corrigir, e a gente então não pode exigir do outro nada. Mas se a gente já tiver uma visão da importância da misericórdia, da compaixão com aquelas pessoas, orar por elas, nós seremos os melhores beneficiados. Esses teus irmãos cujas luzes fazem lembrar um arco-íris são embaixadores do amor, para dar notícias da imortalidade na qual te encontras mergulhado, oferecendo subsídios para os enfrentamentos, ferramentas de bondade para os embates, encorajamento para a vitória inevitável sobre todas as conjunturas afligentes. Então sempre nos ajudando, não só nossos anjos guardiões. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Nós temos que vigiar nossas ações, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, porque Emmanuel deixou bem claro, nós temos que nos tornar pessoas boas, porque quando nós somos bons, pensamentos, palavras e ações só serão boas, né? Então nós temos que aproveitar para nos melhorarmos, e se a gente titubear, tiver alguma dúvida, orar. Toda oração tem resposta. Deus dá as respostas para nós, nos encaminha, nos age melhor. Então, outra coisa que é muito importante diante de alguma situação que a gente esteja passando, vamos pensar, o que Jesus faria neste momento? Ele é o nosso guia e modelo. Então, isso é muito importante, essa reflexão, essa parada, para a gente tomar fôlego, nunca agir de impulsividade, tomar um fôlego, orar, e a resposta vem logo. Você logo é intuído a fazer o melhor, porque você está pedindo. Ouve-os com enternecimento e deixa-te conduzir pelas suas vozes, o que eu acabei de falar. Então, se você fizer uma oração, a resposta vem, você vai ser intuído a fazer o melhor, sem que se faça necessário o abandono do teu livre-arbítrio, a intuição, e você vai agir de acordo com o seu eu. Porque se você não aceitar, você não vai fazer. Então você vai fazer se aceitar. Mas se você orou e vem a intenção vindo do alto, você vai parar para questionar, mas você sabe que no seu livre-arbítrio não está tendo interferência. Eles estão te dando uma dica, faz se quiser. Certo de que mesmo antes da desencarnação experimentarás o inebriante júbilo, que deflui do coração tranquilo pelos atos corretos praticados durante a existência. É isso que vai nos trazer
no momento da desencarnação, se nós escutarmos aquelas intuições do bem, se a gente procurou vivenciar no bem, na hora da nossa desencarnação, não terá um juiz, será a nossa consciência. E a nossa consciência estando bem obrigada, nós vamos ter muita tranquilidade na nossa passagem. Não fosse a terra abençoada escola de almas, onde a divindade oferece tesouros de valor incalculável aos seus aprendizes, e poderia ser considerada uma região de exílio, na qual se oferem os recursos para o desenvolvimento espiritual indispensável para a glorificação imortal. Nós estamos aqui numa escola, somos aprendizes, porque a gente tem que lembrar o seguinte, muitas pessoas falam assim, nós somos trabalhadores da última hora. Aí eu pergunto, qual o mérito? Se eu sou trabalhador da última hora, então é sinal de que eu ainda estou aqui porque eu não ouvi as orientações que Jesus trouxe para nós, nos dando a possibilidade de fazer a reforma íntima, de exercer o amor ao próximo. Eu não ouvi, então eu estou aqui de volta. Mas aí, já que eu já estou aqui de volta, vou aproveitar. Eu sou o trabalhador da última hora. Para muitos, realmente, estamos tendo a última hora, porque nosso planeta está em mudança de provas e expiações para regeneração. Muitos não vão acompanhar, mas aqueles que são cruéis, ainda não bateu o bem no seu coração, esses não vão conseguir voltar. Mas a gente fala assim, não é castigo, é bênção. Seremos aqueles que não acompanharem a evolução moral, serão convidados ao exílio. E aí a gente vê a bondade de Deus. Você vai ter outra chance, mas você vai com tudo aquilo que você já adquiriu, por exemplo, nesse planeta inferior. O que vai acontecer? Você vai ter oportunidade, mais uma vez, de crescer espiritualmente. Mas vai ser aquela alavanca pelos seus conhecimentos. Você vai conseguir ajudá-los. A gente lembra que nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos exemplo aqui mesmo na Terra. Os capelinos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta foram trazidos aqui para a Terra. Então, na época de Jesus, nós estávamos os capelinos ajudando na construção do bem. Já fez o seu papel, progrediu. Poucos, raros devem estar ainda por aí, porque não conseguiram evoluir. Então, nós temos essa oportunidade. Vamos fazer o que estamos fazendo, vamos estudar, vamos buscar os ensinamentos de Jesus, procurar, na medida do possível, caminhar por esses caminhos trazidos por Jesus, fazer a nossa reforma íntima, praticando o bem, porque é isso que nós precisamos aprender e que a gente precisa interiorizar e entender que é o bem que nós estamos tendo. Então, é muito importante a gente buscar esse caminho, andar por esse caminho traçado por Jesus. Então, para os espíritos nobres que formam as falanges de luz da erraticidade, o mergulho nas sombras densas do planeta representa uma viagem de alto significado a um país de degredo, no qual o primarismo predomina e as lutas lamentáveis entre as criaturas são clima normal e ambiental. Não vamos nos lastimar com nada que nos acontece. Deus só dá o que é preciso. Deus dá tudo na medida certa. Então, se eu tenho um obstáculo, nem sei se eu pedir para passar por esse obstáculo. Estou num planeta de provas e expiações, eu posso estar na prova. Eu não vou pedir para Deus me tirar o obstáculo. Eu vou pedir para ter força, coragem, ajuda espiritual para vencer. Eu vou vencer com o caminho traçado por Jesus. E o que eu tenho que fazer? Vigiar e orar, como disse Jesus. Vigiar minhas palavras, minhas ações, meus pensamentos. E em qualquer dúvida, orar. Só pedir. Deus nos traz a intuição. E nesse momento, volto a dizer, muito conturbado, vamos orar pela paz do mundo. Vamos orar
que o amor floresça nos corações. Não vamos entrar em contenda alguma. Vamos ser aquele emissário da paz, começando por nós, porque a gente não pode dizer paz no mundo e a nossa vida conturbada. Entender, vivenciar aquele problema através da colocação do ensinamento de Jesus em obra. Ou seja, eu vou fazer minha reforma íntima, entender a importância do amor. Fé sem obras é morta, não adianta ir nos templos religiosos, orar e sair de lá sem fazer nada. Eu tenho que fazer por mim e por aqueles que estão à minha volta. O planeta precisa da nossa ajuda, porque cada um de nós caminhando para frente, para o alto, o planeta também vai chegar lá. Conseguir passar esse degrau, chegar à regeneração. Então, vamos refletir, vamos ver essas mensagens maravilhosas e entender que Deus nos quer felizes. Deus nos vê como seres angelicais, só está esperando que cheguemos até lá. Vamos buscar Jesus, nosso guia, mestre, sempre. Isso mesmo, isso é bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Amor fraternal. Os que nascemos em uma mesma família, estamos unidos pelos laços de sangue, que, no entanto, não configuram laços de amor necessariamente. Não é raro irmãos terem ciúme e inveja uns dos outros, criando dificuldades de relacionamento, ou chegarem mesmo à agressão, à usurpação dos direitos e bens uns dos outros. Contudo, quando os laços afetivos existem, é comovedor observar a dedicação de alguns irmãos. Soubemos da história de uma garotinha de 5 anos de idade. Seu irmãozinho de 8 anos foi diagnosticado com leucemia. Exames, internamentos, quimioterapia. Tudo o que a medicina oferece aos portadores dessa enfermidade. Certo dia, a mãe tomou a menina entre seus braços e explicou que o irmão ficaria num hospital durante algum tempo. Ele precisava de um tratamento especial. Explicou também que quando ele voltasse, ela não se assustasse, porque por causa do tratamento, ele teria perdido todo o seu cabelo. Recomendou que ela não risse ou fizesse brincadeiras quando visse a carequinha do irmão. A menina ouviu com atenção e ficou calada. A mãe acreditou que ela não havia entendido bem. Dias depois, os pais foram buscar o garoto no hospital. Quando o carro chegou na frente da casa, a garotinha olhou pela janela do primeiro andar e sorriu. Seu irmão estava de volta. Na cabeça, um boné vermelho. Correu para o banheiro, tomou a tesoura de sua mãe e concretizou o plano que estava em sua cabecinha desde a conversa com a mãe. Pouco depois, desceu as escadas aos pulos. Abriu a porta no exato momento em que o irmão chegava. Ela o olhou por um segundo. Então, estendeu para ele as mãozinhas cheias de seus próprios cabelos. Ele olhou para a irmãzinha e viu que ela trazia os cabelos desalinhados, mostrando que os havia cortado do jeito que pudera. Um lado mais curto do que o outro, as franjas tortas como se fossem degraus de uma escada mal construída. Ela não disse nada, nem ele. Os pais observavam atônitos. Então, o garoto tomou nas suas mãos os cabelos que a irmã lhe oferecia e, com um sorriso largo, tirou o próprio boné e colocou na cabecinha dela. Depois, ajoelhou-se e ambos se abraçaram longa e demoradamente. Amor fraternal é a mais fundamental espécie de amor. É a que alicerça todos os tipos de amor. Se desenvolvemos a capacidade de amar a um irmão consanguíneo, não podemos deixar de amar na sequência a todos os demais irmãos. O amor fraternal é o amor entre iguais. Iguais por sermos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. Iguais na terra por estarmos na condição humana. Se pensarmos nas diferenças de talento, inteligência, conhecimento,
veremos que são pequenas se compararmos com a identidade essencial comum a todos nós. O amor é uma força ativa no homem, uma força que irrompe pelas paredes que o separam de seus semelhantes, que o une aos outros, que o estimula a dar-se numa extraordinária experiência de vitalidade e de alegria. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade que nos deste e sempre nos dá de trabalhar na sua seara, divulgando sua doutrina, consolando os corações, auxiliando pessoas e principalmente a nós mesmos, porque somos os primeiros a sermos beneficiados, por sermos os primeiros a ouvir. Estamos muito do seu auxílio também aqui no programa, Senhor. Portanto, peço, abençoe-nos e a todos os nossos queridos irmãos sintonizados com a nossa emissora ou através do YouTube. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Oremos então pela nossa paz, pela paz do Brasil e do mundo. E gratidão a Deus por esse momento tão especial. Fiquemos com Ele e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.